Oi, pessoal, bom dia. Eu vou começando então, tá? O pessoal foi entrando aí, depois eu deixo os slides no grupo também. Então, na primeira aula foi molusco, agora a gente vai ver o filoequinodermo, encerrando então a parte de invertebrados, tá? Então, quem não entrou na primeira aula é a aula 11 da apostila 6 da frente C, tá? Aula 11, tá junto, molusco e equinodermo, tá bom? Então, eu vou compartilhar os slides aí dos equinodermos. E aí a gente vai associando, então, as características. Certo? Então, aqui, ó. O que eu preciso associar? Em primeiro lugar, as características evolutivas, lembra? Então, em equinodermos, tem uma característica muito importante, que é a primeira vez que o indivíduo é deuterostômio. O que significa isso? Que o blastóporo origina agora o ânus e não mais a boca. Todos os invertebrados, até o último filo que a gente viu hoje, que é o molusco, eles são protostômios. Equinoderma é deuterostômios. Então, eu vou pôr aqui, ó, para quem não lembra. Então, o blastóporo, que é aquele primeiro orifício que forma no embrião, né? Ele não vai formar mais agora a boca, ele forma o ânus. E por isso que a estrela do mar é o mais próximo dos vertebrados, porque eles são deuterostômios. E também tem endoesqueleto, porque até agora ou não tem esqueleto, ou tem o exoesqueleto igual ao artrópode, ou tem uma concha no máximo, como o molusco. Agora a estrela do mar, o grupo da estrela do mar, eles têm endoesqueleto. Qual a vantagem disso? O corpo vai crescendo junto com esse esqueleto, porque o esqueleto é interno, não precisa mais trocar o exoesqueleto como a gente trocava, né, nos artrópodes. Não precisa mais trocar, certo? Aqui, então, as duas características. Quem são os equinodermos? Ó, as estrelas do mar, todas as espécies. Aí a gente tem, deixa eu só admitir a Vitória Teixeira aqui. A gente tem todas as espécies de estrela do mar, o pepino do mar, ouriço do mar, todas as espécies também. Tem um que chama lírio do mar, serpente do mar, ela lembra uma estrela, só que tem os braços mais longos, tá? Então, são animais que vão estar representando aí. Todos no mar, então por isso que estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, não tem nenhum representante de água doce. Tem um comum que a gente vê na praia que costuma chamar bolacha da praia, né? Bolacha, ela lembra uma bolacha mesmo. Então, são animais aquáticos de vida livre, mas eles não conseguem nadar, eles ficam no fundo, num substrato, tá? Não flutuam, eles vão se arrastando. Então, eles ficam fixos geralmente em rochas, em alguns locais assim, que dá apoio para eles. Então, eles são encontrados nos mares, em qualquer profundidade e latitude, e são mais abundantes na região tropical, porque a água é mais quente, né? E o nome equino vem de espinhos. Então, são animais que têm espinhos na pele. Embora a estrela do mar não pareça, mas tem alguns espinhozinhos também, tá? E são os mais próximos, então, dos cordados, dos vertebrados, por causa das duas características que eu falei no primeiro slide. Eles são deuterostômios e têm endoesqueleto, certo? Aí, então, triblásticos, celomados, deuterostômios. A simetria, gente, no adulto é radial, não dá para dividir em duas metades iguais. Mais especificamente, como eles têm 5 braços, eles chamam de simetria pentarradial. O sistema digestório completo, como são aquáticos, respiram por brânquias, sistema nervoso ganglionar e ventral, e isso aqui, ó, é exclusivo deles, o sistema ambulacral. O que é o sistema ambulacral? É uma rede de canais onde circula água, que só eles têm. E esse sistema ambulacral, ele vai ter várias funções. Ele vai circular, porque eles não têm sangue, então o sistema ambulacral, a água vai fazer o papel do sangue, vai ajudar na locomoção, vai ajudar na excreção, na respiração. Então, ele exerce várias funções dentro do corpo do animal, tá? O endoesqueleto, que eu falei que é de calcário. Então, tá vendo? Aqui abriu a estrela do mar para ver o canal ambulacral. Ele tem um canal central, aí os braços,
os canais, eles chamam de radiais, que se espalham pelos braços. A água entra por essa aberturinha aqui, que chama placa madrepórica, e fica circulando no corpo do animal. A água entra e sai num fluxo contínuo. Portanto, vai fazer circulação, excreção, respiração e locomoção também, tá? Então, a placa madrepórica, né? Eles chamam de placa madrepórica, onde entra a água. Aqui você tem o canal circular, os canais radiais que se espalham pelos braços. E aqui, ó, eles têm uma ampolinha. À medida que ela enche de água, ela estica e sai aqui por baixo, formando os pés ambulacrais. Por isso que o canal ambulacral também ajuda na locomoção. O ouriço do mar é igual, tá vendo? Ele tem um canal central e aí se espalham em volta do corpo do animal. E aqui, à medida que enche de água, isso aqui estica e forma os pés ambulacrais. E aqui são os espinhos, tá? Ele tem os espinhos. A placa madrepórica, onde entra a água, fica aqui em cima. E o tubo digestório é completo, a boca fica embaixo e o ânus fica em cima, em todos eles, tá? Os espinhos, né? As brânquias, então todos respiram por brânquias. E o ouriço do mar, especificamente, ele tem uma estrutura que chama lanterna de Aristóteles, que é para mastigação na boca. E tem outras que chamam pedicelárias, parecem umas pinçazinhas que ficam movendo entre os espinhos para não entrar resíduo, sujeira aqui, tá? No ouriço do mar. Ele é exclusivo dele. Então, aqui a boca, aí vai ter o intestino, tá vendo? O ânus termina aqui em cima. As classes não se preocupem, mas como cada um tem um aspecto, a estrela do mar tem essa forma de estrela, o ouriço do mar que é esses espinhos, o pepino do mar que é mais alongado, então eles dividem em classes. Mas nesse caso aqui não é igual ao molusco, o molusco é mais cobrado, que eu falei na primeira aula, que é o gastrópode, o cefalópode, o bivalve. Aqui as classes não vão ser tão cobradas, é só você lembrar então os exemplos, tá? E que todos então têm em comum esses canais ambulacrais. Tá? Então, aqui é para mostrar que a simetria é radial, não dá para dividir o adulto em duas metades iguais, e aqui está mostrando o endoesqueleto de calcário, que dá sustentação, proteção, e tem a vantagem que ele vai crescendo junto com o corpo, então. Tá? Aqui está mostrando especificamente o ouriço do mar, ó, os espinhos, e os pezinhos, eles esticam com a pressão da água e ficam maior que os espinhos, para ele poder se locomover. E as pedicelárias no meio dos espinhozinhos para não deixar acumular sujeira, remove detritos, né, do corpo do animal, tá? Então, são deuterostômios, todos grandes, visíveis a olho nu, nenhum é parasita. E o sistema ambulacral, que eu falei onde circula a água, pode ser chamado de hidrovascular. Então, a água vai ficar circulando, circulando, circulando no corpo do animal, para ter todas essas funções, ó, formar os pés ambulacrais, ajuda até na captura de alimento, respiração, porque vai banhar as brânquias, a água, excreção, porque os resíduos são lançados na água e daí para fora do corpo. Como não tem sangue, faz a circulação, ajuda na percepção. Então, esse canal ambulacral tem múltiplas funções no corpo do animal. Tá vendo? Aqui para ver um pouquinho mais de detalhe, ó, a placa madrepórica abre e fecha, a água entra e se espalha pelo corpo do animal. Aí nessas ampulazinhas ela vai exercer pressão, aí a ampulazinha estica e forma o pé ambulacral aqui embaixo, que aí ele usa para locomoção. Se a ampola estiver vazia, ele retrai, ele recolhe esse pezinho. Parece um monte de pelinho, tá vendo? Aqui é um braço da estrela do mar, o canal circular, aí a água se espalha, enche as ampolinhas e forma os pés ambulacrais, certo? O sistema circulatório, então, eles não têm, tá? Então, a função do sangue vai ser essa água que circula pelo corpo do animal. O sistema digestório completo, né? Com boca e ânus, e aí, então, o animal entra o alimento pela boca, digere no tubo digestório e os restos saem pelo ânus, certo? A estrela do mar, ela tem uma característica exclusiva, que ela joga o estômago fora, envolve o animal e depois puxa o estômago com o animal junto, tá? Às vezes tem livro que até fala de uma digestão extracorpórea, mas ela puxa, não acaba digerindo dentro, a maioria dos livros não considera uma extracorpórea, mas ela joga o estômago e envolve o animal. O sistema excretor também não tem, é o sistema hidrovascular que vai exercer. O sistema nervoso ganglionar ventral, eu tenho uma figura que vai mostrar, é um anel nervoso circular e esses nervos se espalham pelos braços,
certo? Respiração sempre branquial. Reprodução, gente, sexuada, macho e fêmea. Só que a estrela do mar, ela tem capacidade de regeneração. É um dos animais, o único, né, do equinodermo que regenera. Então, aqui está mostrando que ela perde um braço, tanto o braço regenera e forma uma estrela, como a estrela regenera o braço perdido, né? Então, elas têm grande capacidade de regeneração. A maioria é macho e fêmea, não tem casos de hermafroditismo mais. As classes que eu falei que não precisa ficar estudando, né? As estrelas do mar, ó, várias espécies, tamanho, cores variadas, né? E todas elas têm os espinhozinhos na pele. Aqui tá mostrando o endoesqueleto de calcário, tá vendo, ó? E aqui esse sulcozinho aqui é onde fica o canal ambulacral. Depois que ela morre, toda a parte de pele decompõe, tá vendo? Essa parte com os espinhos, e fica o esqueletinho. É comum em praia, quando a gente vê os hippies, né? Eles vendem o esqueleto de calcário para a gente pôr de enfeite. E ele é bem flexível, bem sensível, quebra fácil, certo? Aí aqui, a serpente do mar, ela lembra uma estrela, só que os braços são bem mais longos, por isso serpente do mar, né? E ela vai se locomovendo então pelos pés ambulacrais e esses braços também têm um certo movimento. Tá vendo o esqueletinho dela? Ó, ela é bem mais fininha, mais flexível aqui, porque o braço é mais longo, né? Aí aqui eu tô uma serpente do mar, sabe como vem, tá vendo? Que ela tá em cima de uma rocha, de um substrato. Esses animais, gente, eles não podem ficar muito tempo fora d'água, porque eles respiram por brânquias, né? Então a bolacha da praia mesmo, que é comum a gente encontrar na areia, se ela ficar muito tempo embaixo d'água, ela morre, porque ela não vai conseguir respirar mais, tá? Eles são inofensivos. Só o ouriço do mar que tem aqueles espinhos grandes, que se a gente pisar pode machucar o pé, né? Quebrar, inflamar, mas eles não têm nenhum tipo de veneno, certo? O pepino do mar, que por razões óbvias, né, tem esse nome popular, porque lembra o pepino, tá vendo os espinhozinhos, né? É tudo parecido, tem os canais ambulacrais, né? E ele tem um monte de tentáculos na boca, que ajuda na captura de alimento. E ele tem um sistema de defesa interessante, que em perigo ele elimina a parte final do intestino, que é bem ramificadinha, cheia de prolongamentos. Aí o predador abocanha e depois esse intestino reconstitui. Então é uma proteção para ele, certo? Então são várias espécies também, ó. E eles se locomovem também pelos pés ambulacrais. A água fica circulando no canal e forma os pés ambulacrais. Tá? Então, eles sempre, ó, eles têm um apoio no substrato, numa rocha, né? Eles nunca vão estar nadando, flutuando. Todos eles, a estrela do mar, todos eles têm esse apoio no substrato, tá? O lírio do mar, também por razões óbvias, parece uma planta, mas também, ó, lembra uma estrela, né, de certa forma, com os braços alongados, só que são mais ramificados, né? Então, eles vivem presos aí por essas ramificações. Deixa eu só admitir a Laura aqui. Certo? Então, eles têm várias ramificações aí, os braços bem longos, bem maior. Aqui é a bolacha da praia, ó. Famosa bolacha do mar, bolacha da praia. É comum a gente encontrar o endoesqueleto depois que elas decompõem, mas a gente encontra também o animal vivo, porque a onda, a própria maré vai trazendo, e aí o que acontece? Esse animal vem para a areia, e se você pegar e virar ele, você vai ver um monte de pelinhos, parecem pelinhos por baixo, são os pés ambulacrais, certo? Então ela é típica, a bolacha da praia não tem os braços, né? Mas tudo normal, igual a estrela do mar, né? O ouriço do mar, então, que tem esses espinhos longos e geralmente eles vivem incrustados em rochas, em recifes de corais, onde eles conseguem bastante alimento, porque eles vão raspando a superfície, retirando matéria orgânica, resíduos de alimento, tá? Aqui é a bolacha da praia, então, tá vendo? O endoesqueleto quebradinho, que a gente encontra fácil, e aqui é uma viva, esses pelinhos aqui, ó, eu tenho uma animaçãozinha aqui que mostra, ó, esses pelinhos são os pés ambulacrais, aí ela vai movimentando, que ele tem um fluxo contínuo de água, ela vai movimentando e de acordo com o movimento, então ela vai se locomovendo. Então são
praticamente animais inofensivos, tá? O que que eles comem, ó? Depende, ó, tem estrela do mar que pode se alimentar de bivalves, de ostras, de mariscos, elas conseguem, inclusive, com os braços, abrir a concha, se alimentam de esponjas, alguns podem se alimentar até aqui, ó, de caranguejos, larvas de caranguejo, né, de poliquetos, que são vermes de corpo mole, ó, ou até outras estrelas do mar, tá vendo? Essas daqui estão pequenininhas, ainda vão crescer, vão se desenvolver, mas também podem servir de alimento, tá? Aqui, ó, ostras, pequenos crustáceos. E especificamente o ouriço do mar, ele se alimenta de algas. Então, alimentação rica em algas, né? Onde o animal, então, vai conseguindo nutrientes, certo? Alguns se alimentam, então, de larva, de crustáceos ou matéria orgânica também. No caso do pepino do mar, também pode ter alimento com matéria orgânica, tá? Então, o que que é típico? O sistema ambulacral, igual quando a gente estudou esponja, né? A gente estudava esponja, falava, ah, a esponja, ela tem o coanócito, que é uma célula típica da esponja, ótimo. Quando estudou o selenterado, a água-viva que queima, ela tem uma célula típica, que é o quinidoblasto, só tem nela. O canal ambulacral é típico de equinodermo, certo? Então, lembra de que canal ambulacral é equinodermo. Aqui, ó, é uma chargezinha da Mafalda e é um exercício. Aí, como é uma estrela do mar, ele coloca as características evolutivas. Então, é para assinalar que o animal tem endoesqueleto. Desses daqui, ó, quais são os equinodermos? Então, ó, a estrela do mar é equinodermo, o ouriço do mar, aqui é o pepino do mar, aqui é o lírio do mar, a serpente do mar. Então, 1, 2, 3, 5 e 6 são equinodermos. Aqui é a esponja, né, o porífero, e aqui é um peixe. O cavalo marinho é um peixe. Então, não entra no equinodermo, certo? Aqui também, ó, quais são os filos? Agora a gente tem que começar a reconhecer, ó, filo artrópode, o siri, que é da classe dos crustáceos. Aqui é uma lula, filo molusco, a minhoca, filo anelídeo, e a estrela do mar, filo equinodermo. Aquela ordem, porífero, selenterado, plateuminto, nemateuminto, aí vem o anelídeo, a molusco, artrópode, equinodermo. E à medida que vai passando de um filo para o outro, as características evolutivas vão aparecendo, tá? Aqui é a placa madrepórica, onde entra água no canal ambulacral, a placa circular, aqui os canal circular, canal radial, as ampolas, certo? Então, aqui eu coloquei, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês localizarem a legendinha aí, ó, placa madrepórica, canal circular, canal radial, o 4 é ampola do pé ambulacral, o 5 que eu não falei, é um canalzinho que leva água para os demais canais, chama de canal pétrico, tá? Aqui é o ouriço do mar, ó, especificando os espinhos, certo? Os pés ambulacrais e as pedicelárias, que são aquelas pinçazinhas que ficam limpando o corpo do animal, tá? Então, o pé ambulacral que tem a função de locomoção, o espinho que não deixa de ser defesa, né? E a pedicelária que é a limpeza. E aqui, gente, cuidado que agora que vocês vão fazer o vestibular aí, é um exercício bastante comum, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o ancestral, certo? O ancestral dos animais, que provavelmente é um ser vivo pluricelular, certo? E aí organizou as esponjas. As esponjas, elas não têm tecidos organizados, tá? Então, aqui, ó, ausência de tecidos organizados. Tá falando que a minha net tá instável. Se cortar muito, vocês me falam, tá? Então, ausente de tecidos organizados. A partir de selenterado, ó, começa a aparecer, então, tecidos organizados. Então, começa a formar tecidos. Tanto é que a água-viva é de blástico. Além de tecidos, que mais que eu posso dizer que aparece no grupo da água-viva? Pode aparecer, posso falar que aparece boca, defesa, que são os quinidoblastos. É a primeira vez que aparece sistema nervoso, embora seja simples, mas aparece,
certo? Então, já evolui mais o animal. Movimento, alguns nadam, certo? A sala de defesa, deixa eu ver, é isso. Aí, aqui, ó, no plateuminto, a partir de plateuminto, aí já vai melhorando mais ainda, ó. Uma das principais novidades aqui é que o animal tem cabeça e corpo, que é a cefalização, certo? Mas eu posso colocar também que é a primeira vez que aparece sistema nervoso, ganglionar, ventral. Aparece células excretoras, são as células flamas. É a primeira vez que aparece, tá? Deixa eu só, a Bianca, acho que tinha caído, né? É a primeira vez que aparece, então, células flamas, que são células excretoras. O animal é a primeira vez que é triblástico, porque a água viva era diblástico, certo? Então, vai melhorando. Aí, ó, o verme cilíndrico aqui, que é a lombriga, como novidade evolutiva aqui, eles colocam, ó, o pseudoceloma, que é a primeira vez que aparece, e tubo digestório completo. É a primeira vez que aparece boca e ânus. Vou pôr assim, senão não vai caber, tá? Tubo digestório completo. Seria aqui, ó, no verme, tá? Agora aqui, como une caramujo, minhoca e artrópode, aqui eu já tenho os animais celomados. Então, é a primeira vez que aparece celomados, tá? Especificamente esses dois aqui que tá unido a minhoca e o artrópode, eles têm divisão corporal que a gente chama de metameria, que é importante lembrar também que une os dois. E aqui, ó, estrela do mar e cobra, que é vertebrado, é o que a gente viu hoje. Então, é a primeira vez que aparece deuterostemia, que é o blastóporo originando o ânus e não mais a boca, e o endoesqueleto. Gente, tem muito exercício, tanto de Enem, quanto de FUVEST, quanto de Unesp, que vai pedir característica evolutiva. Tenta associar e ir definindo, tá bom? Porque isso vai cair bastante aí no vestibular, certo? Aqui, ó, eu posso até... Bom, depois também tem a gravação, mas eu vou fazer um print aqui, ó, eu ponho no grupo, tá? As características evolutivas, embora não ficou certinho, né? Mas eu coloco no grupo para vocês, ok? Aí aqui, ó, deixa eu ver se tem mais algum. Aqui também, ó, tá vendo? A característica evolutiva. Deixa eu já pôr lá no grupo, que qualquer coisa depois eu coloco esse também, ó. Então, do terceiro, ó, vou pôr a figura lá, tá? Aí quem quiser, tá lá a figura. Aqui também, ó, compartilhar de novo. É uma filogenia, ó. Então, você tem aqui, ó, o que que tá unindo, ó? O equinodermo, aí aqui são os cordados. Tudo bem, aqui que a gente vai rever ainda. Mas, ó, os equinodermos, a primeira vez que aparece aqui, além da deuterostomia que tá lá, é o endoesqueleto. Então, você pode colocar aqui na base também, ó, o endoesqueleto, que une todos, certo? E aí vai formar, então, equinodermo e cordado, ok? Isso é importante, porque é bastante cobrado aí, essa parte evolutiva, tá vendo, ó? Quem é diblástico? Diblástico é só o selenterado, quinidário. Então, eu vou pôr aqui, ó. Então, o número 1 é o grupo da estrela do mar, quinidário, que é diblástico. Aí, ó, triblástico, mas acelomado, não tem celoma ainda. Aí é o plateuminto, a planária. Aí é triblástico, mas é pseudocelomado. Aí é a lombriga, nemateuminto, certo? Aí você tem aqui, ó, celomado. Celomado, vou pôr um pouquinho mais aqui abaixo para não confundir, tá? Celomado, triblástico, celomado, pode ser molusco, pode ser artrópode, pode ser anelídeo, tá? Os 3 filos encaixam aqui no celomado, e celomado só que deuterostômio, porque todos esses são protostômios, aí vai ser o equinodermo,
e o cordado que a gente vai ver a semana que vem, tá? Que é junto com a estrela do mar, então. Essa figura também eu acho bem válido, tá? Eu vou pôr ali no grupo para vocês, porque são as características evolutivas também, ó, tá? Vou pôr lá no grupo. Quem quiser depois, sei lá, se vocês copiam, né? Ou associam, ou xerocam, não sei o que vocês vão fazer aí, tá? Mas ela também é uma figura importante da aula de hoje. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Vou compartilhar aqui. Espera aí, gente. Senão eu me perco aqui. Compartilhar. Deixa eu ir lá, voltar lá, senão às vezes nem tá aparecendo a figura e eu tô falando aqui da figura. É essa aqui, então. Tá? E é a última, então, slide dessa aula, certo? Então, eu compartilhei lá essa parte evolutiva, mas de qualquer forma eu vou deixar os slides no grupo com vocês, quem quiser fazer um resuminho, tá? E vão fazendo esse exercício, que aí vai ajudando, se aparecer dúvida, perguntam, tá? Não deixa de fazer os exercícios, gente, porque vocês estão na reta final aí, né? E vão perguntando, qualquer dúvida eu tô aí, pode mandar no grupo, manda o print do exercício, que fica mais fácil para resolver. Como eu sempre falei, se eu não resolver na hora, mas eu mando, tá? Que às vezes não dá, tô dando aula, né? Então é isso, certo? Segunda-feira vocês têm um feriadinho aí, né? Vou encerrando a aula hoje, que tá ótimo, a gente fez os 2 filos. Aí a semana que vem a gente acaba a frente C e eu vou fazer a frente E. Lembra que faltou uma aulinha da frente E da apostila 5, eu vou fazer junto com a 6, tá bom? E aí a gente já terminando a 6, vamos para a reta final aí. Então, bom fim de semana para vocês, tá? Bom descanso segunda-feira até sexta, ok? Tchau, gente.